Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar como é feito o dimensionamento da reserva técnica de incêndio. Tu vai aprender a dimensionar a quantidade de água necessária para cada tipo de sistema de combate a incêndio, beleza? Vem comigo! Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cássio Oliveira, eu sou engenheiro mecânico e eu sou o produtor do treinamento, o projetista de incêndio. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que a gente faz o dimensionamento desse reservatório aqui, da reserva técnica de incêndio, beleza? Vamos lá? Dá uma olhada aqui como é que funciona. Qual é esse volume de água que eu tenho que armazenar? É isso que tu vai aprender nesse vídeo, tá ok? Para cada tipo de ocupação. Ou seja, se eu tenho um supermercado, se eu tenho um galpão comercial, se eu tenho uma academia, então eu tenho que verificar qual a quantidade de água necessária que eu tenho que armazenar para poder utilizar como reserva técnica de incêndio. Tá bom? Vale lembrar, pessoal, que esse reservatório de combate a incêndio aqui, ele é um reservatório de concreto armado. Ele pode ser de outros materiais também, ele pode ser de fibra protegida. E esse reservatório aqui, ele tem que estar, nota que ele está dividido em duas células. Tem uma célula aqui e tem outra célula. Essa divisão aqui que tem é justamente quando eu for fazer manutenção, eu não perder o sistema de combate a incêndio. Por exemplo, se eu estou fazendo manutenção em um reservatório aqui, em um lado desse reservatório, o que eu faço? Eu fecho essa válvula aqui, aqui vai uma válvula para cá que suga desse reservatório, e aqui vai outra válvula que suga desse reservatório. Então, se eu quero fazer manutenção em um desses reservatórios aqui, eu fecho uma válvula, esvazio um lado desse reservatório e faço manutenção, entendeu? E eu fico com o outro lado cheio. Para qualquer tipo de sinistro que tiver, eu posso dar um primeiro combate, entendeu? Então, a gente vai aprender qual é o volume dessa reserva técnica aqui, qual o volume que eu tenho que armazenar nesse reservatório aqui para poder atender às especificações e às normas do Corpo de Bombeiros. Vale lembrar que para esse dimensionamento eu uso a IT 22 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, que é utilizada na maioria dos estados, entendeu? Vamos lá, vamos verificar aqui como é que funciona esse dimensionamento, essa quantidade de água que eu vou utilizar nesse tipo de reservatório aqui. Outra coisa, esse reservatório de combate a incêndio, ele tem que ter dois acessos também, olha. Tá? Ele tem que ter o acesso para uma célula, para manutenção, e o acesso para outra célula aqui, para fazer a manutenção e inspeção também dele, tá ok? E ele, na maioria das vezes, ele é de concreto armado, ele pode ser subterrâneo, ele pode ser ao nível do solo, ou ele pode ser semi-enterrado também. E ele pode ser também no sistema elevado, do tipo caixa d'água, tá ok? Tem algumas características a mais que ele tem que ter, mas só que aqui eu não preciso explorar todas as características que ele tem que ter, tá ok? A informação principal que tu tem que saber aqui é dimensionar a quantidade de água que tu vai ter que armazenar se tu estiver executando uma obra, se tu estiver elaborando um projeto de combate a incêndio também, se tu tiver que modificar as dimensões desse reservatório por ele não dar em um certo espaço que tu queira construir ele, entendeu? Então tu já vai saber como é que funciona isso daí, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que tu tem que saber é isso aqui, ó. O primeiro passo que a gente tem que dar é a gente saber verificar qual a ocupação do estabelecimento. Por exemplo, se eu tenho um projeto aqui, por exemplo, que é um projeto de um supermercado, de um meio a meio. Tá aqui o supermercado, é um meio a meio, e a área construída desse estabelecimento aqui é de 10.950 metros quadrados. Ou seja, se chega um projeto desse aqui para ti, a primeira coisa que tu vai ter que saber para te dimensionar a reserva técnica de incêndio é a área construída. Qual é a área construída? E, na verdade, a outra coisa que tu tem que saber é o passo número 2 aqui, olha. Deixa eu verificar aqui. Tá aqui, ó. A ocupação do estabelecimento, na verdade, né? E o passo número 2 é a área construída do estabelecimento. Por exemplo, se eu pego esse projeto aqui para fazer. Então, eu já sei que ele é um supermercado, é um meio a meio. E eu já sei a área construída dele, que é de 10.950,95 metros quadrados. Tá ok? Então, se eu não tenho essas informações, se eu não tenho um projeto arquitetônico pronto, com a área construída definida, com a ocupação do estabelecimento definido, eu não consigo dimensionar a minha reserva técnica de incêndio, entendeu? As informações básicas para eu saber o volume dessa reserva técnica de incêndio são essas. O tipo de ocupação do estabelecimento
e a área construída. E aqui no terceiro passo, eu tenho que verificar a carga de incêndio também. Como é que a gente verifica a carga de incêndio de um estabelecimento? A gente vem nessa IT aqui, ó. Deixa eu só verificar aqui, cadê a IT? Tá aqui, a carga de incêndio. Eu vou dar uma aula mais específica sobre essa carga de incêndio aqui, mas basicamente é isso aqui, olha. Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente tem um supermercado, né? AMF Atacarejo. A gente sabe que é um supermercado, uma área construída de 10.950,95 metros quadrados. E a gente está verificando qual o volume da reserva técnica que a gente tem que ter. O que a gente faz? A gente vem primeiro aqui com essa informação aqui, que é um supermercado. A gente vem aqui na IT, deixa eu colocar nela aqui, tá aqui. A gente vem nessa IT aqui, na IT 14 do CBM-SP, e tu vai aqui nesse anexo aqui, no anexo A, ó, e procura por supermercado, procura por aqui hotel, artigo, perfumaria. Deixa eu verificar aqui, deixa eu colocar um Ctrl F aqui. Tá aqui, ó, supermercados e vendas. Então eu tenho C2 500 megajoule por metro quadrado, tá ok? Então C2 500 megajoule por metro quadrado. Eu vou colocar essa informação aqui no meu coisa, a minha carga de incêndio vai ser C2, né? 500 megajoule por M2, tá? A minha área construída eu tenho que é de, deixa eu verificar aqui, deixa eu só arredar isso aqui um pouquinho mais para cá. A minha área construída é de 10.500 metros quadrados aproximadamente, né? E a minha ocupação é um supermercado, que é o C2. Então a gente já tem essas informações e agora eu vou aqui para o passo número 4, olha, e verificar na tabela da IT 22. Na IT 22 é essa daqui, olha. Aí tu vai com essas informações aqui na tabela da IT 22, que é essa daqui. É do CBM-SP também. Eu utilizo as instruções técnicas do CBM-SP lá do Bombeiro de São Paulo, porque são as instruções mais completas, entendeu? No meu ponto de vista, tá? E aí eu venho aqui na instrução técnica e vários estados eles copiam daqui, entendeu? Eles se baseiam também para fazer suas normas daqui dessa instrução técnica, das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo. Então eu venho aqui nessa IT e agora eu vou fazer o enquadramento, olha. Eu sei que é C2, porque eu sei que é C2. Tá aqui, olha, supermercado, né? Cadê o nosso supermercado? Tá aqui, supermercado C2, olha. Comércio varejista, 500 megajoule. Então, de posse dessa informação, eu venho aqui e procuro, tá aqui, ó, nessa coluna, essa outra coluna aqui e essa outra coluna aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o C2 aqui, ó. Tá aqui o C2, olha. Tem C2 aqui. Aqui tem C2, não tem C2, tem só C1, olha. Então, C2 aqui, ó. Acima de 300, tá aqui, ó. Acima de 300 até 1000 megajoule. Então, a gente tá nesse intervalo aqui, né? Se a gente verificar aqui, olha. A gente tá C2 acima de 300 megajoule até 1000 megajoule. A gente tá com 500 aqui, tá ok? E aí a gente vai para cá, para a área construída. Venho aqui na área construída. A área construída aqui do lado, ó, até 2.500, acima de 2.500 entre 5.000, acima de 5.000 e 10.000. No caso, a nossa área construída é 10.000 e pouco, né? 10.500, olha. Então, eu estou nesse intervalo aqui, ó, acima de 10.000 até 20.000 metros quadrados de área construída. Então, eu venho aqui e verifico que a minha reserva técnica de incêndio vai ter que ser de 35 metros cúbicos, entendeu? Aqui, ó, a reserva técnica de incêndio vai ter que ser de 35 metros cúbicos. E aí eu anoto aqui, olha, a minha reserva técnica. Então, a RTI, para esse tipo de sistema, vai ter que ser de 35 metros cúbicos. E aí ele já dá outras características também do tipo de sistema, ó, tipo 3, né? Tipo de sistema aqui, olha, eu vou ter que projetar o sistema tipo 3, olha, tipo 3. E aí eu venho aqui, ó, sistema tipo 3. Aqui eu já tenho todas as informações que eu preciso, olha. A minha vazão, a minha pressão, o tipo, o número de expedições de saída de hidrante. Eu vou fazer vídeo
mais detalhado dessa parte aqui mais para frente, entendeu? Mas o que eu quero que tu saiba agora é dimensionar a tua reserva técnica de incêndio. Então, tu já sabe que a tua reserva técnica de incêndio, de acordo com essa tabela aqui da IT22, vai ser de 35 metros cúbicos, ok? Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar as tuas dimensões aqui e vai fazer uma adaptação. Vai verificar quanto de profundidade ela vai ter que ter, quanto de comprimento aqui, quanto de largura ela tem que ter, entendeu? Para tu poder armazenar 35 metros cúbicos de água aqui dentro desse reservatório, tá ok? Então, se tu vai ter duas células, tu vai colocar a metade de um lado, vai dar o quê? 17,5 metros cúbicos desse lado e vai colocar 17,5 metros cúbicos desse outro lado aqui. E aí a gente já sabe qual o volume do nosso reservatório, ok? Então, o passo é bem simples, entendeu? É bem simples de dimensionar esse tipo de RTI. Aí, repetindo aqui, ó, tu sabe que tu tem que saber a ocupação do estabelecimento, a área construída, a carga de incêndio, aí depois tu vai na tabela da IT22, acha o volume do teu reservatório e o tipo de sistema, beleza? Então, por exemplo, se tu tiver outro tipo de ocupação, eu estou projetando, vamos dizer que eu tenho um hotel aqui, ó, os hotéis, tá? B1, 500 megajoule por metro quadrado. É B1 aqui. B1 a gente vai aqui na tabela, olha. B1, 500 megajoule por metro quadrado. Aqui não tem B1, aqui eu tenho B1, tá aqui, ó, B1. Aqui, ó, B1. Acima de 300 até 1000, tá ok? Então é o mesmo procedimento, olha. E aí tu vai enquadrar só a área construída. De repente ele tem 3.000 metros quadrados, aí tu já sabe que tem que ter um reservatório de 18.000 litros. Sistema tipo 3 também, entendeu? Ocorre que muitas vezes a gente tem que mudar as dimensões desse reservatório. Tu pode mudar, não tem problema nenhum, pode mudar as dimensões, desde que fique com a mesma quantidade de água que é solicitado em norma, tá ok? Então, eu espero ter ajudado. Agora, dessa forma, tu já sabe dimensionar a reserva técnica de incêndio. Se precisar de alguma ajuda, pode deixar aí nos comentários, tá ok? Que eu vou estar sempre gravando vídeo bem passo a passo para te saber como é que funciona o sistema de combate a incêndio, cada item bem detalhado, beleza? Tamo junto, fique com Deus e até a próxima.